amigos, estamos começando aqui o nosso Tribuna do Esporte, o nosso bate-papo esportivo semanal, né? E hoje ainda continua aí a polêmica da arbitragem, mas nós estamos aqui feliz, sorridente aqui na Octogonal, aqui juntamente aqui com essa turma aqui que vocês já sabem que conhece muito de futebol. Temos aqui que está mordendo em arame farpado, mas vamos acalmá-los, né? Vamos começar lá pela direita, meu amigo Roy, que tá vindo à toa, né? Faturou aí mais 3 pontos em cima aí do direto do rival, né? Tudo bem, Roy? Tudo bem, presidente, tudo bem, professor Bosco, certo, ilustre Causídico Wilmo. E se me permite, eu vou começar a minha fala mandando uns abraços, porque eu tenho levado cacetada que não é graça. Vou mandar um abraço pro Batman, que é torcedor do Vitória, mandar um abraço para o Nando Bala, que é torcedor do Vitória e do Flamengo, certo? E mandar um abraço para o casal, o Otávio e a Priscila, que ficam reclamando: vocês assistem da audiência e o pessoal não manda um abraço. Então, um abração para o Otávio, um beijo respeitoso e um abração para a Priscila e toda a família Merique. É isso aí, e a gente manda abraço. O Bala é aquele lá da PSEF? Não, né? É o Nando Bala. Não é lá o Herculano? Não, o da PSEF é o Bala apelido, né? É apelido. O nome dele é o Herculano. Nascimento Neto. Mas o Nando Bala que eu estou me referindo é o nosso internauta lá da cidade de Irará, onde ele tem, junto com a esposa, uma clínica, um laboratório de exames e tal. Entendeu? Tá, então um abraço aí, abraço. Como é que chama a cidade? Irará. Interior da Bahia. Povão do Irará, aquele abraço. Vamos aumentando nossa audiência aqui, né, professor? Tudo bem, professor? Tudo bem, fazer um destaque aqui Tudo hoje. Tudo bem com o Fluminense daquele jeito lá? O jogo só tem 3 resultados, já dizia Tele Santana, né? Vitória, empate e derrota. Isso. E ontem o treinador do Fluminense foi muito mal, pelo amor de Deus. Aí foi da coletiva lá falando que o time achou o gol no primeiro tempo e com 5 minutos do segundo tempo, outro lance lá decidiu o jogo. Não, taticamente o Fluminense jogou totalmente errado e o Diniz bloqueou os dois lados corredor do Fluminense, que era o Canóbio e o Serna, fazendo linha de 5 e linha de 4, deixando o Ryan lá na frente. Não teve jogo. O Vasco dominou amplamente, como diria meus amigos lá que gostam de analisar futebol, foi o nó tático do Diniz em cima do Zubeldia. Olha, eu até acho o seguinte, isso aqui vai dar panos pra manga. Pano pra manga, né? Eu até acho que os jogadores lá do Fluminense, quando viu o Diniz, foi lá abraçar e tal, falou: deixa que tu ganha hoje aqui. Pronto, falei. Doutor Wilmo, doutor, olha, doutor, o João Paulo eu nem quero falar com o João Paulo, mas o João Paulo tá com essa bola toda também não, né? Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde, quase boa noite, olha, já querendo escurecer, né? Exatamente. Né? Roy, e hoje está frio, hoje está bom para tomar um vinho, hein? Hoje está bom para tomar um vinho, viu? Boa tarde, quase boa noite, é um prazer grande estar aqui novamente, os olhos melhorando, depois de amanhã vou fazer um procedimento e vai dar tudo certo. Tomara, Deus vai te ajudar, vai dar tudo certo. Então, depois daquele fracasso de ontem aí. Agora, professor, eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que a torcida do Fluminense está chamando o treinador lá de volta, que está lá no Vasco, levantando o Vasco. Tá? O Fernando Diniz
estão chamando ele de volta. É verdade isso, professor? O problema do Fluminense é que o Fluminense agora está voltando só para a velharia, né? Tem uns 6 jogadores lá no Fluminense que são ex-jogadores, não dá mais. Mas acontece o seguinte, eu queria dizer para vocês que o bom do futebol e o bom do programa nosso aqui é que a gente analisa friamente o que está acontecendo. Friamente eu não sei. Mas eu queria. Roy? Friamente, professor, analisa friamente derrota de 1-0 para dentro da Vila, para o time que está lá na zona de rebaixamento. Ganhou 3 jogos seguidos. Vamos começar aqui com o Palmeiras e Flamengo. Que quando o Palmeiras lá do João Paulo ganha, a arbitragem é ótima, é excelente. Mas quando o Palmeiras perde, o Abel fala, a imagem tá aí, é só olhar. Vamos começar com quem? Com o doutor, vai lá, doutor. Mas ele não pode, o Abel não pode reclamar tanto assim não. Eu até concordo com ele. Aquela bola que foi alçada ali na área e aquele que veio lá Gustavo de fora, Gomes. Jorginho, empurrou claramente o jogador do Palmeiras. Doutor, aquele ali foi um carinho. Um carinho, né? Foi um carinho. É um carinho de tamanduá, né? De tamanduá a bandeira. Tá bom. Por outro lado, lá também teve uma falta do jogador do Palmeiras no Flamengo que o juiz não marcou. Então ali é aquela história, pau que dá em Chico, também dá em Francisco, ou que dá em Francisco, dá em Chico, né? Então ali foi uma lei da compensação. A compensação. O nosso colega aí, flamenguista, parece que não concorda muito com isso não, mas foi o que eu vi. Agora, o que continua escandaloso, e ontem repeti isso umas 20 vezes, é aquele escorregão do jogador, no jogador do São Paulo, que o VAR sequer chamou, do Palmeiras contra o São Paulo. Aquilo foi uma garfada. Não sou eu só que estou dizendo isso não, presidente. Mas eu vou defender o árbitro, porque aquilo lá não tinha nada a ver, desmolhar o campo. O campo ficou escorregadinho. Então. E aí, professor? Eu achei que o Abel, eu gosto muito do Abel como treinador e acho que o Palmeiras hoje tem o melhor esquema tático do Brasil e joga o futebol que eu gosto de ver jogar, com intensidade na marcação ofensiva, adiantando as suas linhas, marcando lá em cima, e a saída de bola com um dos 2 laterais é perfeita. Professor, ele tem um ataque em algum momento, principalmente... Não, chega com 4, 5 jogadores na... E alta velocidade. Então, e alta velocidade. Ponto, né? Como diz lá o nosso Pascoal lá da ESPN. Eu nunca vi orador, né, no meio da oração falar ponto e vírgula não, mas eu vejo o Pascoal, então eu aprendi com ele, ponto. Tá bom, certo. então, depois do ponto, né, agora eu vou expor meu ponto de vista. O Abel perdeu uma chance incrível de, naquele lance do São Paulo, falar assim, foi pênalti. Várias vezes eu fui prejudicado, mas hoje eu fui beneficiado. Ao não falar isso, a hora que ele foi reclamar da imagem contra o Flamengo, ele perdeu toda a razão. Porque você não pode ter um critério de julgamento quando a coisa é a seu favor e ter outro critério de julgamento quando a coisa não é ao seu favor. O critério é único. Então, nesse ponto, o Abel, para mim, não pode mais reclamar de arbitragem. E eu sou claramente contra essa arbitragem brasileira. O cara não pode estar vendendo imóvel, vendendo carro, cuidando da mãe, ele tem que ser profissional na área dele. Então, para mim, tem que
profissionalizar a arbitragem o mais rápido possível. Mas nós vamos correr um risco de profissionalizar, porque Aí o cara que Aí cair o lá cara- no chão vai levar amarelo, o cara que fingir que tomou um tapa na cara vai levar bom, amarelo. aí nesse ponto aí eu concordo Porque com você. o cara não vai ficar um mês lá na geladeira e ficar sem o faz-me rir durante um mês. Ele sendo contratado pela federação e sendo profissional, ele vai ter o salário dele e as obrigações dele terão que ser cumpridas, porque ele vai ser passível de punição. Roy, Pronto. Flamengo beneficiado. Sim. Mas antes, o presidente, me permita, nós estávamos aqui discutindo. Houve uma reunião, da comissão de arbitragem na sexta-feira com todos os árbitros brasileiros de Série A e Série B. E foi dito o seguinte, foi passado o seguinte: interferência do VAR mínima, para não falar zero, só em duas situações. Se o cartão foi amarelo e era vermelho, se o cartão foi vermelho e era amarelo, e se o pênalti, vou usar as palavras do CNM, for escandaloso, o empurrão é subjetivo, certo? Tanto que o Gustavo Gomes só caiu e deu um pulo para frente depois que cabeceou a bola. É pênalti, fica a dúvida. Mas vamos para lá que seja pênalti. Poderia ser gol ou não. Então, aí vem a lei da compensação que você falou. No jogo contra o São Paulo, o Palmeiras foi beneficiado pela arbitragem. E no jogo contra o Flamengo, certo? Foi o reverso da moeda. Agora, o professor Bosco comentou uma coisa aqui, que aí vai, certo? O torcedor do Flamengo, eu. Se o Palmeiras, o presidente Nilton, faz o gol, com certeza o Flamengo virava. Porque ali não foi um jogo de 6 pontos, ali foi o jogo de decisão do campeonato. O Palmeiras não poderia, em hipótese alguma, perder aquele jogo. O empate, o Palmeiras estaria numa boa. Só que, agora, os dois dependem, cada um de si, para ser campeões. Houve erro de arbitragem? Houve. Interferiu no placar? Aí é subjetivo, porque a bola poderia não entrar. O goleiro defender, bater na trave e o cara chutar para fora. Certo? O que acontece é que o Palmeiras joga, aí eu bato palmas pro Abel, disputando a bola do primeiro segundo ao último segundo. Ele não se dá por entregue. Ele vai disputar a bola e jogar até o apito final do juiz. Isso o Palmeiras tem feito nos 4, 5 últimos jogos, por isso tem dado goleada, por isso tem as vitórias são com pelo menos 3 gols de diferença. Que o Flamengo jogou certo quando botou um centroavante, né? E o homem lá em cima botou a mão na cabeça dele. Hoje é o seu dia, Pedrão. E o Pedro Comeu a bola. acabou o jogo. Só deu o Pedro. Nunca vi Pedro dando carrinho na intermediária e vi contra o Palmeiras. Ele fisicamente, ninguém atinge 100%, a gente que jogou bola, nós sabemos disso. Mas ele está acima de 90% do preparo físico dele. E começou, entre aspas, a obedecer alguma orientação do Felipe Luiz. Então ele volta, ele marca, ele cerca, ele Nem dá todas, carrinho. né? Nem todas, porque É, o Felipe Luiz às vezes quer que o centroavante seja Foi o volante. que eu disse, entre aspas, né? Mas foi o homem que acabou com o jogo.
Quando estava 3-1, eu achei, o Dr. Will, um placar elástico Também achei. para o jogo que o Palmeiras estava fazendo. E foi o melhor jogo Certo. do Campeonato Brasileiro. 3-2 foi um placar mais justo. Aí vocês puderam me perguntar, mas Roy, por que o Flamengo ganhou? O Flamengo ganhou por duas situações. Primeiro, tem um time altamente qualificado e altamente letal. Os 3 ataques do Flamengo foram gols, principalmente os 2 primeiros. Aí a torcida pesa. Quem teve no Maracanã cabine de transmissão de rádio e TV, balança, vibra. Outro que está com um condicionamento físico muito bom, pela primeira vez em 5 anos, é o Arrascaeta, que nem no tempo do Cruzeiro ele corria tanto como está correndo agora. Então, o time do Flamengo, por ser, como é que se diz, não diria catedrático, mas por ter uma qualidade superior ao elenco do Palmeiras, a bola sobrou, meu amigo, não tem jeito, é aquela história, sobrou no pé do Pelé, saco. Então, o Palmeiras, não digo que entregou o campeonato, mas a coisa ficou mais difícil. Agora, mas eu só queria complementar aí do Felipe Luiz com o Pedro, que o Pedro agora se tornou amigo do Felipe Luiz, que o Felipe Luiz já até sugerindo ele para a seleção. Não, mas coisa que eu não via. o Pedro é o que eu falo com relação a professor e aluno. O professor não tem que ser amigo de aluno, nem aluno amigo de professor. Cabe ao professor ministrar os conhecimentos e cabe ao aluno tentar aprender e fazer aquilo que ele tem que fazer na hora que ele for cobrado. O Pedro é um centroavante que não tem igual no Brasil. Ele é grandão, dá elástico dentro da área, ele usa bem o corpo para escorar a bola. Olha quantas qualidades ele tem. Ele é grandão e dá elástico, ele usa bem o corpo para escorar a bola, ele mete bola com as 2 pernas, ele meteu a bola de perna esquerda para o Arrascaeta, meteu a bola de pé direito para o Luiz Araújo fazer o gol na partida anterior. É um jogador letal na cabeça. E o Felipe Luiz está me dando aquela velha coisa do Vanderlei Luxemburgo. Botava o time errado, para no intervalo tirar um ou outro jogador, consertava o time. Não existe time sem esses 3 jogadores aqui, Um goleiro, todo bom time começa com um bom goleiro. Um zagueiro de responsa e um centroavante. E no meio de campo tem que ter aquele cara que meu treinador de dente de leite falava assim, esse aí é o maestro do time. Pode ver que todo time que tem isso, você pega lá o time do Guardiola tem, você pega o time do Klopp tem, você pega o time lá daquele menino da Europa lá agora, que está no Barcelona, não, está no Real Madrid, no lugar do Shaw, não sei o quê. Flix Crips. Todo time tem que ter goleiro, central, o armador e o centroavante. Isso aqui A espinha dorsal do time. tem que ter isso. E o Felipe Luiz queria jogar igual o América dos anos 60, tico-tico no fubá, corre pra cá, corre pra lá e não sabe onde. É o que o Tele falava do Macedo, né? Corre com um balde d'água e não sabe onde é o incêndio. Bota aquele prato, corre pra lá, bota o. Parece aquela eu história me do sinto tenente, né? eu me sinto à vontade para falar isso, porque eu sou treinador, eu fui treinador amador, não importa, mas quando eu Mas errar. continua sendo treinador, inativo, mas não deixou de ser. Entendeu? Porque quando o cara quer inventar, cara, não adianta, já foi inventado. O professor Pardal já passou o tempo. Não, você pensa assim, quem estuda mais futebol
do que os ingleses e os alemães. Ah, os russos. Ei! Você vai jogar uma fogueira aqui. A Universidade de Colônia, na Alemanha, estuda futebol desde 1890, cara. Entendeu? Se tivesse alguma coisa nova no futebol, se fosse para fazer um campo em forma de losango, etc, etc, esses dois países tinham inventado. E ninguém inventou nada. Continuo falando, sou fã do Palmeiras, porque o Palmeiras joga um futebol total, adianta as linhas, marca em cima, chega com 4, 5 jogadores na área. Isso para mim é futebol moderno. Mas o doutor ia falar uma coisa aqui. Doutor, eu concordo com o professor aqui em 3 situações. Primeiro, todo time tem que ter um centroavante. Eu acho que aquele centroavante falso, aquilo ali Falso é o que não sabe fazer gol. Falso 9. Falso 9 é o que não sabe fazer gol. Realmente tem que ter um bom goleiro, porque o goleiro é a segurança, principalmente do zagueiro. Porque tem um zagueiro aí que tem uns bons, mas aí ele falou um negócio aqui que é a coisa, mas tem que ter mas te ter um maestro. Incomodou? Não, né? Não. Você só está confirmando. Só estou confirmando, Ah, mas ele falou um negócio aqui que me deixou assim meio preocupado, porque o time precisa ter um maestro, mas para ser um maestro tem que estudar muito, tem que saber controlar um grupo. A batuta O Brasil hoje, os times não tem meia. não tem, e está preocupado fazer jogada bonita. E o Renato Gaúcho bota 3 volantes. O Leão botava 4 volantes, 5 volantes. Mas o senhor ia falando aí alguma coisa, o senhor estava contestando alguma coisa do Roy. Não estava não, eu concordo com o Roy e com o professor Bosco em relação ao Palmeiras. Vocês observam o seguinte, aquilo que o professor disse sobre a guerra do Palmeiras é um negócio impressionante. Porque na hora que ele desce. E você veja o seguinte, que aquele segundo gol que o Gomes marcou, quase de puxeta. Um gol de raça. Foi um gol de raça, já nos acréscimos. E aí vem a dúvida, é que se tivesse ali mais talvez 7, 8 minutos, quem sabe o Palmeiras, com a raça que tem, poderia ter empatado aquele jogo. O Palmeiras disputa a bola como se fosse um prato É de comida impressionante, até o final do jogo. Eu defendi outro dia aqui, e acho que não foi unanimidade, ao invés de levar um pombo na vida, né? Pô, não é possível, rapaz. Abdicou-se. Já tem uns 8 atacantes lá, ainda tem um pombo. De Gabriel Jesus, felizmente foi extirpado da seleção, mas continua um pombo lá sendo contratado. Por que não leva o Vitor Roque? Tudo bem, ele passou 8 jogos no Palmeiras sem praticamente fazer nada. De repente, o rapaz tem uma velocidade incrível e ele consegue chegar à área adversária, uma facilidade, rapaz, na frente do zagueiro. E eu falo o seguinte, eu não sou torcedor do Palmeiras e nem do Flamengo, e eu não estava torcendo eu vou secar o Palmeiras, não, vou secar o Flamengo também, não. Eu quero ver um bom jogo. Porque foi um excelente jogo. Agora, o Palmeiras faz inveja a todos nós. Eu que sou torcedor para um time que ontem teve 17 finalizações. Não vamos chegar lá, doutor. Pois calma. Tá bem? Então, aquela bola, 17 finalizações num dado momento. E o Vitória teve 3 e marcou. É claro que aquele gol foi um gol de pênalti e uma atrapalhada lá do Brasão. Mas o Roy disse, nós vamos chegar lá. Doutor. Mas só quero dizer a respeito do Palmeiras, Roy. O Palmeiras realmente é um time muito perigoso. Mais muito intenso perigoso do futebol brasileiro. Eu acho que é. Hein, O doutor? Gabigol, quando chegou no Flamengo, levou 7 jogos sem marcar. Veio marcar o primeiro gol no 8º jogo. Aí virou. Hein, doutor? Depois do Eu goleador. tenho uma coisa pior para falar pro senhor. O Edmundo falou que o Neymar é o maior goleador da seleção brasileira, mas só fazia gol no Peru, na Bolívia e na Venezuela. E eu concordo com ele.
Olha aqui, eu vou falar um negócio para vocês aí, meu amigo telespectador. As opiniões aqui, vocês estão vendo, são todas... Não, tem hora que elas são divergentes, mas tem hora que são são convergentes. coerentes, né? E convergentes. Professora, né? o doutor Wilmo falou que os times do Flamengo e do Palmeiras jogam com raça. Isso eu falo sempre de todas as competições. O brasileiro, por exemplo, vai jogar contra a Bolívia. A Bolívia, a hora que toca o hino lá do país deles, eles enchem o peito. O brasileiro fica mascando chiclete. É raça, falta raça. Peraí. Ontem o Zé Rafael, antes de acabar o hino, o Zé Rafael estava fazendo aquecimento na fila lá. Isso é um desrespeito. É um desrespeito. Não pode. Aí o Tele Santana procurava muito nas jogadas. Olha, se eu estiver errado, você fala aí. Mas o Tele Santana era, além de estudioso, ele treinou o Atlético Mineiro, né? Passou pelo Atlético, fez história. Campeão brasileiro. E a outra particularidade do Tele Santana, ele só não ganhou a Copa porque aquele juiz lá não parou, não marcou, acabou o tempo antes da hora. Mas aquela bola que veio cruzada, mas o né? Tele Santana valorizava aquele jogador que jogava com raça. Concorda? Plenamente. Então, a diferença do Tele com os técnicos hoje, talvez o Tele Santana seria igual o Luxemburgo, um pouco ultrapassado. Não faz isso não, você cometeu a maior heresia do mundo. Será? Comparar o Tele com o Luxemburgo Luxemburgo. lá no túmulo depois dessa Não, mas comparação. o que eu quis dizer... Agora, Me perdoa. o Felipe Luiz. Você acha tá que o Tele igualzinho Santana o Luxemburgo. deu uma virada lá no Não, várias. Não, Deu uma piruleta. você antecipou a crítica. Deixa eu falar aqui. O Tele Santana naquela época... Vou fazer uma exumação. Era totalmente um ele estilo tá- de jogo diferente do de Tá de hoje. cruz. Era totalmente diferente do jogo de hoje. O Luxemburgo, naquele tempo, ele tinha moral também. Mas hoje ele perdeu o esquema, que o esquema dele daquela época e do Tele Santana é totalmente diferente de hoje, que o jogo hoje é muito burocrático. Você sabe qual era o esquema do Vanderlei Luxemburgo? A Parmalat comprava os 10 melhores jogadores titular de todo o time. Sim. E os 10 melhores reservas e dava na mão dele. Sim, mas ele tinha que comandar isso aí. Mas o Luxemburgo foi treinador, não sei por quanto tempo, parece 9 Real meses, Madrid. do Real Madrid. E Olha hoje, só, eu não sou fã de Vanderlei, eu só estou citando que ele foi treinador de um dos Sim. maiores times do O mundo. maior time Sim. do mundo é o Real Madrid. pois é, e eu tá. falo do Tele Santana com respeito, é lógico, mas o Tele Santana hoje Talvez, né? teria presidente? dificuldade de treinar uma equipe. Por quê? São esquemas já ultrapassados, não ultrapassados, mas conhecidos, que hoje o técnico, hoje o Bosquinha, você é ex-técnico, ex-professor de futebol, você sabe que dentro, o Abel Ferreira, vamos lá no Abel Ferreira, ele termina o primeiro tempo de um jeito, se o time não está daquele jeito, no vestiário ele muda o esquema. Agora tem treinador que é cabeça dura, não muda. Então o que eu quero falar do Tele Santana de primeiro e o Luxemburgo é que eles naquela época tinham um esquema tático quase que revolucionário, que com o tempo foi perdendo. Tá, deixa eu te falar aqui. Perdendo o tempo. Olha o Então jogo. eu não estou criticando ele que ele é ruim, não. Olha o Luxemburgo, olha os dois jogadores que ele tinha aqui, ó. Ponta direita, Edmundo, centroavante, Evair. Falar o quê? Olha os dois meias que ele tinha, Djalminha e Rivaldo. Olha os dois cabeça de área, César Sampaio e Mazinho. Sim, sim. Eu concordo com você que naquela época. Agora hoje. Parmalat deu. Mas hoje não tem. Hoje o que E o goleiro União. Não, aí naquela época tudo bem. Era o melhor, mas hoje não tem isso. O Felipe Luiz não tem lá um Djalminha, não tem lá
né? Eu tenho Pedro, O Felipe Luiz tem o melhor plantel do Brasil hoje. que seria uma coisa estupenda aí na mão do Luxemburgo e também do Presidente, Tele. Agora, posso ter falado alguma coisa errada, mas naquele tempo, com o de hoje, não, a não coisa se compara, seria. não Tanto pode é, se comparar. olha, eu vou te ser sincero, tanto é que o Luxemburgo, com toda a moral que ele tinha naquela época, foi treinar o Real Madrid. Ficou pouco tempo. Porque 7 o futebol meses. mudou. E o jogo dele de estreia só teve 6 minutos, não foi? Então mudou. O Tele E tinha que Santana- ganhar nos 6 minutos. O Tele Santana estava disputando uma classificação. Ele não teve estudo para mudar o time para ganhar. Com aqueles jogadores que ele tinha. Então, Presidente, uma isso coisa é aí- uma coisa, outra coisa é outra coisa. Veja bem, presidente, isso aí vai me levar a colocar em debate aqui na bancada. Se falou de elenco e de treinadores. Palmeiras e Flamengo jogam com raça. Temos melhor uma intensidade. O Mirassol joga como? Por música, com um treinador desconhecido. E aí? Agora eu gostaria da opinião dos colegas a respeito Mas o do Mirassol- Mirassol do treinador. O Mirassol é a coqueluche do momento. Joga simples Joga por música, né? e com raça. Mas Aí, aqui, agora eu concordo com o professor Bosquim aqui. A raça não pode ser só a raça. Tem que ter inteligência na raça. Não é pegar a bola e sair doido aí, não. Tem que saber o que é que faz com ela. Aí sim, aí precisa do maestro que você falou. Precisa. E vou te falar mais. O Mirassol, não é Girassol, o Mirassol, se brincar, ele vai chegar ele lá. vai chegar mais pertinho. longe, hein? Se brincar, nós tomamos o lugar do Cruzeiro ali. Eu disse Que tá ali, ó, com alguns meses 50. atrás, Tá que com ele 50 ficaria em quinto 52. ou quarto lugar, É. disputando com o Cruzeiro. O Cruzeiro. Aqui, ó, Eu- ele tá perto do Cruzeiro. Eu tenho uma opinião sobre o Mirassol que ela remete muito ao futebol do interior. Os caras foram lá pro Mirassol, foram bem recebidos na cidade, saem na cidade, são respeitados, e o cara cria uma identidade com a cidade. Ao criar uma identidade, o Gama, quando foi campeão brasileiro da segunda divisão, Exatamente. os jogadores tinham essa identidade. Mas Concordo. o problema do Mirassol para mim não é elenco, não é jogador, não é nada. O Mirassol treina a semana inteira e estuda o adversário 3, 4 dias. Todo time que vai lá, todas as jogadas do adversário estão bloqueadas. Por quê? Ele pegou o vídeo, ó, a gente não pode dar o contra-ataque pro Flamengo. Ó, a gente não pode dar o contra-ataque pro Palmeiras. Se a gente deixar o Caio Jorge escapar, é gol. Se deixar o Rian fazer aquilo que o Fluminense deixou ontem, o cara tem 2 metros de altura, fez a alavanca dentro da meia-lua. Qual goleiro que vai pegar a bola? Então, cadê os volantes que não estão ali mordendo? Então, o time do Mirassol estuda os adversários. Tem a semana inteira para estudar. Enquanto os outros times, o Fluminense estava em 3 campeonatos, 4. Aí saiu de um, depois saiu de outro. Agora está em 2. O Flamengo está em 2 campeonatos. O Palmeiras está em 2 campeonatos. Então, o que é a grande virtude do Mirassol hoje, foi a grande virtude do Paysandu e foi a grande virtude do Bahia, quando foram campeões, respectivamente, de Copa do Brasil, etc, etc, ficava só num campeonato. Ontem Tem para descansar, mas tem para treinar. Ontem o Fluminense não jogou contra o Vasco. O Fluminense jogou 15 minutos do primeiro tempo, 5 minutos do segundo. De 90 minutos o Fluminense jogou 20. Não tem perna, o time está muito velho. Então, futebol, às vezes o Eloy hoje é treinador. O Eloy que jogou no Santos, foi capitão do Santos. Ele fala assim, Bosco, o futebol brasileiro, você pede para o jogador fazer uma função, ele faz bem. Se você precisar que o jogador faça 2 funções, já complica.
Se você precisar que o jogador faça 3 funções, desiste. E quais são as funções? Defender, armar e finalizar. Pouquíssimo jogador faz isso. Então, o que o Eloy fala é que qualquer treinador fica 3, 4, 5, 6 meses. O Felipe Luiz já está há 1 ano no Flamengo, né? Então, qual a vantagem do treinador do Mirassol? Já está há uns 8, 9 meses lá. Qual a Rafael Guanais. Guanais. Qual a vantagem do Felipe? Já está há 1 ano. Qual a vantagem do Abel? 3 anos. Ele conhece cada jogador e sabe o que cada jogador tem que fazer dentro das funções. De defender, armar e finalizar. Coisa que o treinador, o Diniz, agora que está conhecendo o Vasco, tem 3, 4, 5 meses que está no Vasco. Então, essas coisas assim, o pessoal que vê futebol não comenta. Esses caras da televisão aí, tá cheio de carinha bonitinho, cheio de brinco no nariz. Meu Deus do céu, o que é aquilo? Futebol para mim é uma coisa séria. O futebol é uma coisa que resgata o garoto da periferia, bota ele no mundo para sustentar uma família de 10, 12, 15 pessoas. Aí o cara fica lá com um brinquinho fazendo galhadice. Futebol é coisa séria, cara. Quantos comentaristas no Brasil falam que o jogador, mas o jogador, o Canóbio é um guerreiro. Pô, o Canóbio tropeça na bola, cara. Ele é horroroso. Sabe qual que é o problema hoje, professor? Ó, o Vasco da Gama tá um jogador aí, chama Ryan. Então, eles já estão endeusando o menino. Ele está começando, não tem nem Ryan, minutos, como diz o Ancelotti. O Ryan tem a altura do Rivaldo, não é um bom cabeceador como o Rivaldo, mas tem a velocidade do Ronaldo. Isso são pouquíssimos que tem. Pois é, mas aí tem que lapidar o menino, Tá. ir devagar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos, cara, que ver quem é que comenta eu vou falar um termo aqui, depois se você quiser cortar, corta. Essa porcaria que está o futebol brasileiro, porque eu concordo plenamente com o Edmundo. Tem jogador aqui que só faz gol contra Barnabé, cara. Na hora, eu quero ver o jogador que decide igual o Pedro decidiu contra o Palmeiras. Eu quero ver o jogador que faz gol igual o Caio Jorge faz contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro, entendeu? Que jogador que faz gol no Vitória, no Ceará e qual o time que tá? No Esporte Juventude, aí é fácil, cara. Você tem o melhor time, o melhor treinamento, o melhor condicionamento. Se você não fizer gol contra o time que é quase amador, você vai viver de quê? Então, ó, o problema do futebol brasileiro hoje reside muito nisso. E eu vou voltar a falar aqui, ó. Nosso programa tem uma audiência razoável. Eu vou voltar a falar aqui. Enquanto continuar com esses comentaristas aí, o jornalista que nunca deu um chute na bola e o jogador de futebol que não estuda, o futebol brasileiro vai de mal a pior. Isso porque a opinião é importantíssima. Olha aqui, o Moacir, lá do Rio de Janeiro, disse aqui, doutor, estão fazendo tudo para o Flamengo ser campeão. Concorda? Não, eu não chego tanto, não. Eu não chego Eu a não isso. perguntei não. lá pro flamenguista. Eu não chego a isso, não. Sabe? Eu não vejo a imprensa. É claro que você pega aí 2, 3, 4 narradores e comentaristas que, de fato, na hora que o Flamengo está jogando, a gente sente uma tendência de uma torcida deles para o Flamengo. Não separa o profissional. Só que eu não, viu, Roy? Eu não chego a imaginar que há uma tendência pró-Flamengo para ser campeão brasileiro. Eu recebo aqui posições de flamenguistas que eu acho um absurdo a pessoa escrever isso e jogar em grupos de redes sociais de esporte. Eu recebo aqui. Wilma, então por que você não sai
porque interessa para mim ver esse lado e os outros lados. Tá bem? Interessa ver para um lado e outro lado. Agora eu quero só eu quero fazer 2 registros aqui. Não é contra mim, não. Não, absolutamente. O companheiro Roy ainda não estava conosco quando terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado. Me lembro como se fosse hoje. Lá na fazenda do Zezinho, o professor Bosco, e foi naquele momento uma unanimidade, tanto o presidente quanto eu falamos que ele tinha razão. Ele citou, naquele momento, 3 times brasileiros que tinham subido da Série B para a Série A. Um era o Vitória, o outro Mirassol e o outro Juventude. Me lembro como se fosse hoje. Ele fez uma comparação de orçamento. O Vitória já está há 3 anos. Quem subiu foi o Sport. É o Sport, perdão. Rubro-negro não, mas também. ele citou Vitória no contexto que eu vou dizer agora. Orçamento. Lembra disso, professor? Sobre o orçamento, ele citou o Vitória, o Mirassol, me lembro bem, e o Juventude. Naquele momento ele até não falou do Ceará. Do esporte. Não falou. E nós concordamos com aquilo ali, do que ele estava falando em termos de orçamento. Você não pode imaginar que o Vitória, o Juventude, o Mirassol, o Ceará tenha o mesmo desempenho que tenha o Flamengo, o São Paulo, o Palmeiras. A salarial é estúpida. Tá bem? A diferença de orçamento é uma coisa impressionante. Pois bem, parece que nós, hoje eu imagino que parece que nós, não em relação ao Juventude, mas em relação ao Mirassol e ao Vitória, que começou ruim, muito ruim, e agora está praticamente saindo da zona de rebaixamento. E o Mirassol está lá, 4º, 5º lugar. Não é isso? Então, felizmente nós, pelo menos eu reconheço que naquele momento eu apoiei o que o professor falava. Hoje eu fico pensando, puxa, o orçamento desses times é infinitamente menor do que os grandes times brasileiros. Agora você pega, por exemplo, 2 jogadores do Mirassol que para mim fazem a diferença. Um é o Reinaldo, que tá jogando o que nunca jogou. Tá jogando o que não jogou no São Paulo, não jogou no Grêmio, não jogou lá no Índio lá da Santa Catarina, Chapecó, tá bem? E foram lá. Quando eu vi o Reinaldo no Mirassol, eu fiquei pensando, o que esse rapaz veio fazer aí? Ele deve ter ido ganhando um bom salário, está jogando uma barbaridade, e o outro é o Chico da Silva, centroavante. Exatamente. Português. Exatamente, são 2 jogadores que fazem a diferença. Agora, a forma como esses jogadores, vocês falaram isso e eu concordo plenamente, a forma com que esses jogadores vão em busca de não perder a bola na lateral. Já viram isso? Os outros times brasileiros ficam lá esperando a bola sair para bater o lateral. A equipe do Palmeiras e do Mirassol, eles não fazem isso, não. Se ele pode recuperar a bola antes dela sair pela linha lateral, ele recupera e parte para cima. E é isso que nós temos visto. Eu quero fazer essa colocação. A outra, presidente, é rapidinho. Eu ouvi outro dia um comentário de um grupo, e aí o nosso companheiro Roy certamente não vai, ele pode até discordar de mim, mas ele não vai querer brigar comigo, né? Ele não vai querer brigar comigo aqui. É que estavam se referindo a um jogo do Flamengo pela Libertadores, que o Flamengo ou empatou, ou perdeu e tal, dizendo o seguinte, que o Flamengo não gosta de jogar contra time que joga bola. Entendeu, Roy? Companheiro Roy. Então, que sai pro jogo. Que sai pro jogo, que incomoda a equipe do Flamengo.
o time que joga e deixa o outro jogar. Exatamente. Não deixa jogar. É. Justamente o contrário. Que não deixa, que o Flamengo não gosta de jogar com um time que tem essa característica. Eu gostaria só de, presidente, deixar isso registrado, não como contestar, ninguém está, não estou contestando a equipe do Flamengo. Externando sua opinião, Absolutamente, eu acho um grande plantel. Olha, dá inveja você ver quando retiram uma Arrascaeta e botar lá quem no meio de campo, não muda nada. Mas você tem que observar uma coisa aí, ó. Sabe? Um dos poucos treinadores no Brasil que tem jogada no terço final do campo é o Diniz. E ninguém reconhece isso aqui no Brasil. O Diniz tem jogada da intermediária ofensiva para o fundo do campo. O Flamengo não tem. O Flamengo, quando as peças cansam, ele troca as peças. E aí o treinador, para mim, é deficiente. Porque ele tem um plantel de ouro e não sabe trabalhar esse plantel para conseguir tirar tudo do plantel. Porque realmente, Bosco, o treinador se acha mais do que o jogador. Eu acho. Eu Sabe não sei, por quê? sabe, Vou te falar. Milton? O professor falou sei. aqui, o doutor falou em orçamento. Concordo com tudo. Mas o Grêmio tem um orçamento do tamanho do mundo. O Atlético, o Cruzeiro. Então tá faltando alguma coisa a mais aí, doutor. Porque o Grêmio, o Internacional, o Atlético Mineiro, o Fortaleza, eu acho que não está muito ruim. Não, Bahia. Milton, mas o que eu me refiro é que nós, no final do ano passado, falávamos a respeito disso. E o Mirassol contrariou tudo. Exatamente. É isso que eu estou dizendo, professor. É isso que eu quero dizer. E nós, naquele momento, concordamos com ele. Mas aqui, ó. Porque era visível, era verdadeiro, tudo aquilo que ele estava falando. Não é assim? Concordo. Era O verdadeiro. Mirassol quebrou a Tá banca. explicado. Foi, Por isso, quebrou a banca. por isso que eu voltei Quebrou a ao banca. assunto. E você tá certo também, viu? É porque eu gosto de jogar uma pimentinha. Não tem problema de discordar. A minha função é jogar pimenta. Por exemplo, vou jogar uma pimenta aqui agora. Aqui, ó. A Catarina Soares, de Que São não é minha Paulo. irmã, que não é minha irmã. De São Paulo. Palmeiras vai perder o título para ele mesmo. Concorda? Para quem é a pergunta, Fala, a bancada. vamos lá. 2 minutos. Eu disse que Flamengo e Palmeiras estão com o título na mão. Cada um depende de si. 61. O Palmeiras 60. não poderia perder o jogo do Flamengo. E aconteceu. É futebol. Concordo aí com a nossa internauta, 50%. Porque depende dele. Ele ainda tem uma vitória à frente do Flamengo. E conta muito nesse campeonato. E conta muito. Realmente conta muito. Então, vai perder primeiro. Professor, a Sônia Martins, vou fazendo uma pergunta, cada um vai certo. respondendo aqui. A Sônia Martins, o que estão fazendo... onde é a Sônia? Ah, não, essa tem que ser pro professor. A Sônia, ela Professor é lá ou de doutor? São Paulo. Matou, mas não mudou, não, presidente. Deixa eu ver de onde que ela é. É de São Paulo mesmo, né? A Sônia, o que estão fazendo com o Santos é brincadeira, acabando com uma linda história. Concordo com a Sônia. Eu só não de. Aí eu só não- podia emendar do João Paulo uma vez? Não, Você daqui já- a pouquinho. então vai lá, passou. eu concordo. O que está precisando, Sônia, na verdade é o seguinte: tem jogador na equipe do Santos que ontem, quando apresentou uma resenha antes, pela parte da manhã, eu olhei e disse: não é possível, vocês não querem que eu volte. Por quê? Fala, Josuá! É o astronauta, não quer que eu vocês não volte. querem que eu volte. Por quê? Não, o Santos está com 3 retornos garantidos. Um estava com a panturrilha, o outro estava com o terceiro amarelo e o outro estava não sei o quê. Um desses jogadores que a imprensa estava se referindo ganha 800 mil no Santos.
Viu, Sônia? Ele ganha 800 mil no Santos. É o gaúcho Tassiano, né? Exatamente, aquela língua mesmo, que aquilo ali, ele pode ter sido muito bom lá no Bahia, por onde ele passou, não sei o quê, mas no Santos, até agora, Vocês não aguentam o Cano e o ele Cano? não disse o que veio. Não veio, né? Calma, professor. Ele não disse o que veio. O cara ganhando 800 mil é fora de uma realidade. Aquele rapaz não podia ganhar mais do que 70 mil para ficar sentado lá no banco. Viu, 70 Sônia? mil é muito. Então, ó, É muito dinheiro. é muito dinheiro. Eu discordo um pouquinho de você, porque o Santos, essa bancada disse aqui, me parece que foi o nosso colega Roy, que disse aí há um mês que o Santos ficaria em torno aí do 13º, 14º lugar. É o Me parece. campeonato do Santos. É, a Sônia, Ok. a Sônia, doutor, E tá arriscado a cair. a cair. Com esse jogo de ontem tá arriscado a cair. Porque ele vai pegar agora o Botafogo no Newton Santos. Vai ser jogo duro. Mas Ok. a Sônia explanou uma coisa aqui que eu achei até interessante, porque a história do Santos é uma história de muitos títulos, Tá muitas, certo, né? Milton. Pois é, Mas mas nós não agora podemos atualmente viver só tá- de Era nostalgia. Pelé, né? É, Pelé, Coutinho, é o- Megalo, Duval. é o que ela está falando, estão acabando com essa história. Ah, sim, Acreditando, sim. né? E se não tiver cuidado, vai acabar Vai mesmo. acabar. É nisso aí que ela está sugerindo. O Moisés, essa vai para o professor aqui. O Moisés, Aquele que abre o mar? o Moisés, ele é lá de Mar Uberlândia, lá Vermelho. da minha terra. O Atlético com esse Sampaoli, só vergonha. O Sampaoli, além de elétrico, É ele... o treinador que eu defendo tudo nele, cara. É? E eu, Você queria ir modéstia lá à no parte, Fluminense? modéstia à parte, eu era o tipo São Paulo, cara. O cara que não treina, ele vai pro final da fila. O cara que não divide, vai pro final da fila. O cara que não se empenha para ganhar o jogo, vai pro final da fila. Não é isso que você está querendo? Raça, vontade de ganhar, na hora do hino, Defendo isso tá empenhado. toda a vida. Agora, eu defendi isso. Essa O postura. São Paulo tem um problema que o Fluminense tem. O elenco está com a idade muito alta. O cara não tem a intensidade. A gente falou aqui o Vasco jogou ontem no 4-5-1 ou 5-4-1. Quem era o Uno? Ryan, 19 anos. Quantos anos tem o Hulk? 38, o dobro da idade. Você quer que tenha a mesma intensidade de um menino desse? Não tem. Então, ó, não é culpa do Sampaoli, não é culpa do Vojvoda lá no Santos. E o Zubeldia, outro, para mim, a culpa foi dele, porque ele entrou com o time errado. Sabia que o time estava cansado, tinha que fechar o meio de campo. Entrou errado, 4-3-3, parecia um Renato, mereceu perder. Presidente, eu gostaria de dar um pitaco aí nesses dois jogos de ontem. É. Certo? Vamos começar aqui pelo Fluminense e Vasco, até porque foi antes Foi o primeiro. antes do jogo do Santos. 7 horas, 6h30. O que é que aconteceu? O time do Diniz, desde que ele começou lá no Furacão, no Atlético Paranaense, é aquele jogo de 4 cantinhos. Isso é a filosofia dele. Eu bato palmas, porque ele não abre mão disso. Então, ontem, ele pegou o time do Fluminense, que está mudando de desenho tático pelo Zubeldia, e literalmente, engoliu. Foi Certo? Uma engolida boa. Não, foi o nó tático. Então, vamos lá. O Serna, para mim, das partidas que eu assisti do Fluminense, Foi a pior. foi a pior que ele fez. Mas estava marcação dobrada em cima dele. Mas vou chegar lá. Mas o esquema do Diniz é marcação dobrada ou tripla. Certo? Ontem ele mudou um pouquinho. Ele usa 2 atacantes na frente, ele usou só o Ryan ontem. Ele fez uma linha de 5. Então, o que é que acontece? Certo? Você falou no Ryan. O Ryan, por ser grandalhão,
tem a perna comprida, ele tem que ser veloz. Ou ele é veloz, ou ele tropeça na perna e cai. O chute que ele deu da entrada da área, a bola quicou antes de chegar, certo? No Fábio. O Fábio se preparou para encaixar a bola e a bola subiu. Bateu roupa. Bola subiu, bateu, como é que se diz? Quase abaixo do pescoço, e ele ainda fez uma segunda defesa espetacular. Faltou cobertura no terceiro lance do gol. Certo? Bom, vamos para o Santos. Eu disse aqui que o Vojvoda ia arrumar a defesa do Santos, depois o meio de campo O goleiro foi uma loucura. e depois o ataque. Só que o Santos não tem Neymar e não vai viver de Neymar dependência. O Santos hoje, o centroavante que tem é banco, que é o Tiquinho. Que não fez nada ontem também. Mas peraí, mas também Jogou jogou muito 15 pouco, minutos. certo? Não dá Jogou nem para muito pouco. aquecer. O que foi que fez o Jair Ventura? Sabendo que o Vitória é infinitamente superior ao elenco do Santos, que também não é lá essas coisas, vou jogar com meia dúzia na intermediária e jogar no contra-ataque e jogar por uma bola. Soltando os laterais. Deu a sorte de ter o pênalti. Quando deu o pênalti, ele jogou com 10 da intermediária para trás e deixou só o centroavante, que é grandalhão lá, um gringo, não sei se é uruguaio ou argentino, Muito bom, por sinal. e que fez o que o Tiquinho fazia O Renzo, no né? Botafogo. O Renzo. O Renzo Lopes. É. Certo? Ele sabe jogar de costa, ele trava a bola, ele Segura, espera, chama a falta. chama a falta e espera os companheiros chegarem. Vocês estão falando Certo. do Tiquinho. Eu tô Não, falando Do centroavante Renzo. do Vitória. foi o único que ficou lá na frente. Certo? Qual foi o grande erro do Santos ontem? Eu não digo do treinador. Não vai à linha de fundo para cruzar a bola para trás. Começa a cruzar a bola da entrada da área ou do bico da grande área. Pega a defesa de qualquer time, do quebra-canela futebol clube, que a defesa vai cortar todas. No seu tempo você jogava lá no América, o Oliveira fazia isso pro Flávio, chuveirinho, lembra? Exatamente, mas ia à linha de fundo e cruzava para trás. O Santos cruzou 1000 bolas e não acertou. Não, Qual foi a zagueiro- cabeçada? o zagueiro de Nenhuma frente. cabeçada. Hein? Nenhuma. Então, acho que vai dizer, É. qual foi a cabeçada que qualquer atacante do Santos ontem conseguiu contra o Vitória? Nenhuma. E cruzou N bolas. É bem verdade que o Arcanjo lá foi só o Arcanjo realmente, Goleiraço. certo? O Fluminense ia comprar ele. não Pegou, comprou. tá indo pro Fluminense. Pegou, defendeu 2 bolas e a última que ele jogou para escanteio. Goleiraço. O Sai do gol. Santos iria jogar até hoje de madrugada e não conseguia fazer gol, porque ele chutava da intermediária, batia na zaga do Vitória, na cabeça, nas costas. Tinham 10 jogadores ali. Você Olha, vê. e esse. Rapidinho, presidente. Eu tô Já quase terminou? no Vai, meu já, tempo. já. Vamos? E esse procedimento equivocado do Santos, ele não é de agora. Eu vou citar o nome de um jogador que felizmente também foi embora do Santos, foi para o Vasco e hoje eu não sei onde ele está. Que era o Maicon, aquele careca do zagueiro do Santos. Tá no Curitiba. Pois é, que saiu, ele, todas as bolas pela direita, depois da intermédia, depois da linha divisória que ele pegava pelo lado direito, ele cruzava e a bola era rebatida pela defesa adversária. Eu só quero dizer que parece que é um erro crônico do Santos para todos que vão para lá.
Mas aí Porque é um não é erro possível. do treinador, porque Pois não trabalha é, jogada. Porque E outra, só o concluindo. Michael lá no Coritiba tá jogando bolão. viu? Veja bem, só para Tá, concluir. né? E no jogo de ontem, o Vojvoda botou 2 cabeças de área que chegam na área. Justamente O Zé Rafael. o Zé Rafael E o Barreal. e o Barreal. É. Exatamente. E Certo. o Barreal chutou uma bola E de o tornozelo, interessante é meu que Deus do céu. o Santos entrou ontem com uma escalação que eu venho defendendo desde que essa equipe do Santos, que nós temos comentado muito aqui, desde que ela foi formada. Vamos lá. Deixa Rincon de lado. Zé Rafael, Barreal e Roleiser. Nós já Não foi falamos. Barreal, você viu? Os dois frente de Isaac que chegam na área, foi o Zé Rafael E o Arão. E o Arão. E o Arão, exatamente. Então, mas o Santos, veja, ué. E o nós- Barreal era o terceiro homem do Nós meio de campo. estamos defendendo essa composição de meio de campo do Santos desde que O Arão estava machucado. desde que começou a formar esse time do Santos. Vamos lá, né? É. Arão, que voltou, eu acho um grande jogador, Bom, mas jogou bem ontem. jogou bem, mas estava um pouco fora de forma. Tudo bem. Totalmente. Pois Foi é, o primeiro então vamos jogo lá, dele ó. como titular. Então vamos lá. Sem ritmo. Arão, Barreal, Zé Rafael. Zé Rafael e Roleiser. Olha só, olha só. Um jogador que você diz, esse eu queria no meu time, que O é Roleiser o do Roleiser. Flamengo. Ele Lá- foi o único que conseguia chutar. Chutou 2 bolas que eu falei, pô, mas que pancada esse E o cara goleiro deu. muito bom, Duas bolas. Então, era um meio de campo ontem para ganhar, era um meio de campo para ganhar. Mas E não souberam mas não aproveitar. conseguiu, parece que tem um mistério ali dentro da Vila Belmiro. Mas não aí se consegue é um fazer. esquema tático. Qual time no Brasil, ó, por isso que os caras criticam o Diniz e eu sou fã do Diniz, que tem jogada planejada da Se intermediária der tempo, final para frente. Se der tempo pro Diniz, ele faz um belo. Ninguém faz isso, o Diniz faz. Aproveita, já responde pro João Paulo aqui, ó, pro João porque Paulo, o nosso por favor. tempo aqui já tá 1h15. Uma hora só de programa. João Paulo Nós falou. começamos com 12h15. Pois é. Mas agora com as respostas, né? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou João. cometer outra heresia aqui. Eu gostei daquele negócio Depois do ele Tereza, fala mas do que eu tempo. cometi uma Como ele é o heresia. presidente, Ei, pode tudo. ei, pelo amor de Deus. Depois você comparou o Vanderlei Luxemburgo com o Tele, cara. Que heresia! Olha aqui, o João Paulo tá falando aqui, eu e o doutor podemos juntar os carros. KKKK. Mas vou ser campeão. Escreve aí, observação. Santos na segunda divisão. Não, ô João Paulo, aí não, João Não precisa. Paulo. João Paulo, ó, não precisa secar o Santos, não, tá bem? O Palmeiras deu uma reviravolta de uns 2 meses pra cá, que o Palmeiras teve queda e outra E coisa. os adversários É, dele o Palmeiras perdeu para o Flamengo lá no Maracanã. Então, E perdeu dentro de casa também, 2-0. perdeu É, dentro de casa também. 6 pontos. É. Tá, João? João Palmeiras Paulo, ficou olha. no 0. Baixa a bola. Vamos reduzir aí um pouquinho. O seu time é um grande time, o Bahia é um grande time. O Bahia tem um financiamento Tá muito bem, muito é o dinheiro. financiamento lá do City, né? É, Citibank. É do City. o Grupo City. É do Grupo City. E eu vou defender o doutor. Concordo que a equipe do Santos não está rendendo aquilo que nós esperávamos, santistas, e aquilo que a bancada aqui comentou em algum momento, depois da ida do Vojvoda e as contratações que o Santos fez. Agora, me perdoe, ter um Tassiano de 800 mil reais. O Fluminense ainda comprou um do Atlético Mineiro lá, o 800 Rodrigo, mil sei lá, reais. Otávio. Nem joga, né? Sentado no banco, não, ninguém consegue aceitar uma situação dessa. É preciso que seja feito o que o Santos fez, porque o Santos dispensou ontem 17 jogadores. São jogadores inexpressivos que tiveram que sair, felizmente estão indo embora. Doutor, só um Então, indo minutinho, só embora. me dá um minutinho. Eu vou levar o Renato lá para contratar Soteldo, Otávio
Everaldo e Canóbio, tá bom? Aí você vai ficar feliz. Ô, João Paulo, o que o doutor está falando é muito sério. Pelo seguinte, o doutor Não tem lógica. Não tem sentido. O doutor está defendendo uma instituição que tem histórias, né? Agora, cair para a segunda divisão, Nós sofremos muito, João tem Paulo. muitos Na times segunda aí que já divisão. passou pela segunda divisão. Já. Mas o Roy vai responder aqui, ó. Roy, o seu Flamengo vai ser campeão? KKKK, vai não. Quem mandou? O Sebastião, ele é Lá de São Paulo. palmeirense. É de São Paulo? São Paulo. De São Roy, Paulo. Esse aí é igual eu só torço por 2 times. Cruzeiro enquanto o resto. É Fluminense Meu enquanto amigo Sebastião, enquanto o muito Flamengo. obrigado aí pela pergunta, certo? Mas durante o programa foi debatido aqui pela bancada. O Brasileirão 2025 está na mão de Flamengo ou de Palmeiras. É o Cruzeiro também. É, Porque Cruzeiro correndo por fora. Não, Cruzeiro, eu nem diria, me perdoe, eu não diria nem correndo por fora, porque É voando. os jogos que o Cruzeiro tem, um é contra o Palmeiras. vai ganhar agora. Se não comer, se o Palmeiras não ganhar, empatar com o Cruzeiro, aí dá o campeonato pro Flamengo. Certo? Então, é muito difícil O Cruzeiro não vai jogar com o o Flamengo? Cruzeiro Vai, né? chegar em terceiro. Veja bem, eu não sou Cruzeiro e pitoniza. Palmeiras. Por quê? Porque tem, correndo aí por trás, o Mirassol e o Bahia. O Bahia dentro de casa O Bahia tá com está time jogando forte. um grande futebol. Ganhou de Flamengo, ganhou de Palmeiras e dentro, lá fora, tem ganho alguns jogos. Então, o Cruzeiro, eu disse e repito, vai ficar em 4º ou 5º lugar. Agora, só para complementar, o presidente, o que foi que levou o Sampaoli ao Flamengo? O bom trabalho que ele fez no Santos, foi vice-campeão, e o bom trabalho que ele fez no Galo, que foi campeão. Esses 2 trabalhos o levaram ao Flamengo, que não funcionou. Assim como o Renato Gaúcho, quando estava no Grêmio, disse: se eu treinar o Flamengo, é uma Ferrari, eu sou campeão até das estrelas. E não deu certo. Agora, para mim, tirando o Abel, que já está aí, você falou em 3 anos e meio, na realidade ele já está há 5 anos, é um estudioso. Hoje é o melhor técnico do futebol brasileiro. Para mim, o segundo é o senhor Fernando Diniz. Bom, meu amigo, estamos chegando ao final aí do nosso Tribuna do 10 Esporte. segundos. 10 segundos. 10. E o professor Bosco, se eu estiver errado, se eu estiver equivocado na minha colocação, Vou mandar o Renato pro Santos. não. Quando o Diniz estava no Fluminense, professor, eu estou tentando recapitular, e por umas 2 ou 3 vezes se referiu nesta bancada, e o colega Roy também ainda não estava, de que o formato de jogo do Diniz lá no Fluminense foi muito contestado, porque ele saía muito para jogar. Mas ele e tinha o- que fazer aquele Pois é. sistema de jogo no Flamengo. Pois- Com aqueles cabeças de bar que tem lá Pois no é, Fluminense, mas você quer o quê? concorda que isso foi dito aqui na Foi, bancada? foi. Mas, Tá? A forma dele jogar para frente, para É frente. pra craque, cara. mas é que o Ok. Diniz, Então não estou equivocado. Tá Foi isso certo. mesmo. o Diniz está a 2 passos além com o esquema tático dele. Tem que dar tempo para ele Trabalhar. trabalhar a cabeça dos cabeças de baixo que você está falando. Agora, É, presidente, aí- Concordo com A dificuldade que o cara tem de ensinar um cara a fazer uma função que ele nunca fez. O Agora- time do Fluminense, assim como o time do Atlético, o Atlético menos,
está envelhecido. Muito velho, não aguenta. E aí Tá. complica tudo. Agora, é um treinador raivoso, né? O Abel, né? Não, o Diniz. O Diniz. Mas Vocês viram ontem? o Renato é bom, cara. Mas o Diniz falta pouco. Teve uma hora que ele foi chamado a atenção pelo quarto árbitro, porque ele saiu da área técnica e quase entrou em campo, É rapaz. adrenalina, cara. Você- Olha pra Só cara quem- só do quem Diniz, teve ali na beira ele do está campo sabe que entende transtornado. Agora Não. veja bem, Isso acontece com o ele. Diniz e a esposa são dois psicólogos. Você vê que os times adversários, quantos jogadores saem para abraçar ele, me parece que aquilo É na hora do jogo. ele está fazendo um tipo na hora do jogo. Mas Caramba. saiu das câmaras de televisão, dos microfones Ele é da estilo, vida. ele é estilo Hélio dos Anjos. Ei, mas o Tele, Não vem com heresia de novo, o médico do São Paulo dava calmante pro Tele, porque senão ninguém aguentava. Ah, mas ele era muito tranquilo. Tranquilo, ele tomava calmante. Ah, mas então é por isso que ele aparecia durante o jogo com tranquilidade, porque ele não era raivoso, né? Meu amigo, Não era. meu amigo, nosso Tribuna do Esporte, se deixar, não vai mais umas 2 horas aqui conversando, né? Mas eu quero agradecer a As vocês. luzes já estão acesas ali. Um abraço. Até a próxima. Um abraço, muito obrigado. Obrigado, João Paulo. Obrigado àqueles que torcem para o Santos e que não sequem o Santos, não, que o Santos vai sair dessa situação e ninguém vai saber que o Santos vai chegar a Sul-Americana ou Libertadores, mas que pelo menos não vai cair. O Vojvoda vai consertar o Santos. Está aí em 16º lugar, bem? E vai... Com 31 pontos. 31 pontos, o Vitória também com 31. O Ok? Santos tem uma vitória a mais. O Santos tem uma vitória a mais. Tá bom? Muito obrigado a todos e uma boa noite. E o Santos só perdeu esse jogo lá porque ele estava nervoso, estava jogando junto com a sua torcida, queria mostrar trabalho para a torcida, isso aí pesa muito, o jogador que às vezes fazia a Às diferença. vezes é melhor jogar fora de casa. O Santos dormiu sobre os louros na vitória contra o Corinthians. Foi. E pelo Vitória estar na zona de rebaixamento, achou que era galinha morta. Exatamente. E Mas jogou só- bem contra o Corinthians, né? Diga-se No de primeiro passagem. tempo engoliu o Corinthians. Foi. Obrigado aí por ter nos acompanhado aqui. Avise para os seus amigos que nossa audiência só está melhorando. E eu continuo aqui falando. Futebol na África, na Ásia, nas Américas, muda o destino de muitas crianças. Então tem que ter responsabilidade para ficar comentando futebol. Futebol não é brincadeira, futebol é coisa seríssima, capaz de mudar toda uma geração de uma família. É isso aí. E quando você for cobrar um pênalti, Concordo com o professor Bosco em gênero, número e grau. Boa noite, até a próxima. um abraço, meu amigo. E olha, você que vai bater pênalti, vai com raça. Que negócio de cavadinha. Nós pegamos Pode o falar. time que estava em segundo lugar lá no Minas, nosso centroavante foi Pois cavar, vai bateu na fazer trave. depois. Um abraço, a semana que vem estamos aqui, se Deus assim permitir. Nós te matamos. Obrigado. se vai Deus cair daquele conosco. jogo.